Boa tarde, gente. Como prometido, eu disse que eu ia gravar um vídeo hoje sobre um tema muito interessante, né? É um tema que muitos de nós têm vivido, né? E já deixando claro algumas coisas antes de estar falando a respeito do assunto, né? É que eu não faço preconceito ou questão de falar mal de nenhuma religião, certo? Eu apenas vou falar de um tema que atinge muito a população dos ubandistas e as pessoas que cultuam o candomblé no Brasil, tá? E o tema então seria um tema polêmico, que é algo que está rolando muito na internet, muito no YouTube, Instagram, Facebook, né? Que é intolerância religiosa, né? Eu vou começar pelo que é a intolerância religiosa. Então, eu fui buscar algumas fontes, né, no Google, né, como todo mundo faz, e eu vi que esse termo descreve o fato de pessoas que desrespeitam a crença religiosa alheia. Lembrando que a intolerância religiosa ela pode acontecer em qualquer religião, certo? As causas, o que a intolerância religiosa ela pode causar? Né? Ela pode causar desde uma violência verbal até mesmo uma violência física, né? Tirando até mesmo a liberdade de culto que uma pessoa pode ter de estar cultuando aquilo que acredita, aquilo que tem fé. Enfim, dando uma pausa aqui, né, e contando um pouco sobre um relato que eu vi esses dias e eu fiquei super intrigada sobre essa questão de intolerância religiosa, né? Uma pessoa que era morador de rua, né? Estava passando necessidade ali naquele momento e uma pessoa veio, entendeu? Uma pessoa que no caso é da Umbanda e ofereceu uma marmita para essa pessoa. E essa pessoa não quis comer porque achou que a comida era consagrada para o diabo, enfim, essas coisas todas. Isso é um ato, por exemplo, de intolerância religiosa. A pessoa, tipo, falar que a outra pessoa tem demônio, que a outra pessoa tem amaldiçoado, que a outra pessoa vai para o inferno só por causa da religião. Isso, por exemplo, é um tipo de intolerância religiosa, certo? Sendo que não, que o que a gente prega, né, pelo menos a gente da Umbanda, né, é o amor e a caridade. A gente faz a caridade ao próximo, a gente faz o amor ao próximo, a gente não invoca nada, a gente não faz trabalho para ninguém, para destruir, para amarrar, para desfazer a vida de ninguém. Mas as pessoas acham isso. E aí rola até um certo preconceito, entendeu? E algumas religiões se fecham, falam que só a deles é a certa e acaba que gera esse preconceito, entendeu? E assim, ninguém é obrigado, isso é uma opinião minha, né, a aceitar a religião do outro. Ninguém é obrigado a cultuar e crer na mesma coisa que o outro crê. Isso é fato. Mas a gente está num país onde a gente tem a liberdade de ir e vir. Então, a gente tem a liberdade de escolher no que a gente vai acreditar, o que a gente vai cultuar, qual que é a nossa expectativa religiosa, né? Isso tudo são coisas que a gente tem o poder de escolha, né? As religiões, de modo geral, se olhar, todas elas pregam o livre-arbítrio, né? Dando um exemplo, por exemplo, da igreja evangélica com a igreja católica. Eles falam que tudo que você plantar, você vai colher. O que eles estão falando? Que o ser humano ele tem o livre-arbítrio de escolha. Se eles acreditam na lei da semeadura, eles também acreditam no livre-arbítrio, entendeu? Então, assim, se eles acreditam no livre-arbítrio, eles têm que acreditar que todos nós temos o livre-arbítrio de escolha. E acreditam também na Bíblia. E a Bíblia é clara quando fala que a gente não deve julgar para a gente não ser julgado. De maneira que a gente julga, a gente também vai ser julgado, né? Já a gente da Umbanda, do Candomblé, a gente acredita que Exu, por exemplo, é lei, entendeu? Onde se você julgar uma pessoa, você vai receber aquilo de volta, porque o Exu faz com que venha a lei do retorno para você, certo? Então, não deixa de ser uma questão de livre-arbítrio, uma questão de lei de retorno, né? E assim,
toda intolerância religiosa, ela tem consequências. E essas consequências, gente, podem ser consequências psicológicas, até mesmo de levar uma pessoa ao suicídio, por exemplo. Porque a pessoa, de tanto não ser aceita na sociedade, entendeu? Acaba se sentindo desfalcada de uma tal maneira a ponto de até cometer uma besteira. Então se a gente for humano de verdade, a gente ter o amor ao próximo, né? Voltando de novo para as lições de Cristo, se a gente amar ao próximo como a nós mesmos, jamais a gente vai ter um preconceito, uma intolerância religiosa com a outra pessoa, causando um mal para essa pessoa. A gente não sabe a estrutura emocional das pessoas, a gente não sabe. Então, por a gente não saber, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter cautela, ter o maior cuidado possível para poder lidar com a fé dos outros. Entendeu? Essa seria uma opinião minha a respeito de intolerância religiosa, né? Eu, em outro vídeo, eu contei, por muitos anos eu fui evangélica, porém, eu nunca tive intolerância religiosa com ninguém. Eu sempre, em minha época de escola, em minha época de cursos aí da vida, eu sempre tive amigos do candomblé, eu sempre tive amigos da Umbanda, eu sempre tive amigos católicos, inclusive até mesmo amigos ateus. E nunca tive intolerância religiosa de pegar e falar, olha fulano, você vai pro inferno, sabe, etc. Eu nunca fiz isso, porque assim, se tem alguém que vai julgar para onde vai a alma de alguém, esse alguém não sou eu, esse alguém é Cristo, né? Então, sempre eu tive essa concepção de vida, né? Que cabe ao mundo espiritual designar as coisas espirituais. A gente não. A gente somos apenas ser humano que estamos nessa terra apenas para evoluir. Então, é essa questão. Bom, no Brasil existe uma lei, entendeu? Que é a lei da Constituição dos Direitos Humanos, que é de número 7.716, que foi fundada dia 5 de janeiro de 1989 e foi alterada no dia 15 de maio de 1997, que considera, escuta bem, crime qualquer tipo de intolerância religiosa. Ou seja, se você chega numa pessoa e você fala para ela que ela tem o capeta, que ela vai no inferno e etc, papapá, e as pessoas se sentirem ofendidas psicologicamente e ela for até uma delegacia, ela ligar, entendeu, no número de denúncia, que é o que eu vou falar já, entendeu? A pessoa pode ganhar um processo, pode ganhar uma causa, e essa pessoa que teve a intolerância, dependendo do nível de intolerância que ela teve, ela pode até mesmo ser presa. Então, essa questão de intolerância religiosa é algo que é crime, e isso é muito bom a gente saber, por causa de quê? Para que a gente possa viver livremente com a nossa decisão de escolha, certo? Sendo assim, né, a lei, ela respalda as pessoas, ela respalda as religiões, né? E aqui no Brasil, eu estava lendo numa reportagem que foi detectado 56% de número de denúncias de intolerância religiosa, e a maior parte dessas denúncias se dizia-se da Umbanda e do Candomblé. Porque as pessoas iam em cima, falar que era demônio, isso e aquilo, entrar no centro, quebrar a imagem, enfim, todas essas coisas. E a gente tem que ter respeito, acima de tudo, né? Aí o que acontece? Para realizar essa denúncia, a pessoa ela liga no asterisco 100, que funciona 24 horas ao dia. Só que lembrando, intolerância religiosa é algo ruim. Porém, a pessoa que for denunciar também tem que ter consciência, certo? Se aquilo ali realmente se tratou de uma intolerância religiosa. Porque muitas pessoas, por vingança, acabam denunciando outras por intolerância religiosa e, na verdade, não é. E isso daí, como eu disse no começo do vídeo, todos nós, a gente acredita, entendeu? Que o universo, que existe a lei da semeadura, que Exu é lei, enfim. Se você fizer algo errado para outra pessoa, claramente você também vai colher. Então, a gente tem que usar a nossa lei ao nosso favor? Sim, mas a gente tem que agir com consciência. Esse que é o recado daí para quem realmente sofre disso, né? Tem como você se respaldar. No caso de pessoas que sofrem disso, existe a lei que respalda isso. Mas, como eu disse, tem que ser usado com consciência, né? São várias experiências que a gente vê por aí, né? Na internet, referente a isso, né? E o conselho, né?
Assim, é um conselho que eu dou de uma pessoa que veio de uma outra religião, que ficou muitos anos, né, mais de 17 anos numa outra religião, né, como já tem vídeo no canal contando a minha história de como que eu saí de uma religião, me tornei uma umbandista hoje, e é isso, gente. Eu penso da seguinte maneira: a gente tem que ter respeito, primeiramente, né? E segunda coisa, a gente tem que ter amor ao próximo. Se a gente tiver essas duas coisas, que é o respeito e o amor, trabalhando de mão dada, a gente não peca, meu, a gente não faz ninguém, entendeu? De maneira infeliz, a gente não vira causador do suicídio de ninguém, a gente não vira causador da depressão, da síndrome de ansiedade, de pânico, doença psíquica de ninguém, entendeu? Isso se a gente andar dessa maneira. E o conselho que eu dou é o seguinte, que as pessoas parem de ficar competindo umas com as outras e comecem a olhar mais o lado do próximo, sabe? A enxergar mais, ter mais cumplicidade com o próximo, né? Enxergar mais o sofrimento alheio, né? Rir com as pessoas quando elas estiverem rindo, mas também chorar quando elas estiverem chorando. Eu acredito que esse que é o fundamento, né? E esse é o recado, né, que eu, sendo da Umbanda, eu transmito para as pessoas, que a gente vive a caridade, a gente vive o amor e a gente vive aquilo que Jesus Cristo ensinou, né? Então, esse é o recado que eu estou dando para vocês. Eu peço que vocês façam o seguinte, que vocês repassem esse vídeo, para que esse vídeo possa atingir o maior número de pessoas possíveis, para ver se a gente cria um pouco de consciência, né, e humanização nas pessoas, e que essas coisas de intolerância religiosa sejam algo que seja deixado para trás, entendeu? E que a gente possa viver unido, afinal de contas todos nós somos irmãos. Então esse que é o recado, entendeu? Lembrando que eu jogo cartas, né? Eu jogo cartas, eu faço leitura de mão, e quem quiser é só mandar uma mensagem para mim através dos vídeos do YouTube. Quem tiver nos grupos, né? Eu me chamo Cibele, pode perguntar para os administradores do grupo, ou até mesmo nos grupos chamar pelo meu nome, que eu pego e eu atendo. E é isso aí, gente. Que vocês fiquem na paz de Oxalá. Muito axé para vocês.